Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos felizes nesse dia de domingo, porque além de estarmos aqui para adorar o Senhor, é também dia dos pais. Dia para aqueles que têm seus pais ainda vivos, passarem com eles, ou quem está longe, dar um telefonema, conversar com seus pais, lembrar de boas histórias. E para aqueles como eu, que já perderam seu pai, poder também lembrar dos momentos maravilhosos que viveram com seu pai, dos momentos especiais. O Dia dos Pais, sobretudo, nos serve para refletirmos que ainda que nosso pai humano tenha falhado conosco, o nosso Pai Celestial nunca falha. Amém? Porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 27, que ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Ele é o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai, quando orou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, por mais que você tenha tido dificuldades com o seu pai terreno, saiba que existe um Pai Celestial cuidando de você o tempo todo. Amém? Amém. Embora hoje seja um dia especial, o Dia dos Pais, eu não quero pular a série de sermões que nós estamos fazendo sobre os milagres de Jesus apresentados nos Evangelhos. Por isso, hoje vou pregar a 18ª mensagem dessa série de 35 sermões. Será que a gente consegue terminar até o fim do ano? Não sei, né? Mas nós vamos tentar, amém? Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, um dos milagres mais notáveis de Jesus, quando ele multiplica os pães e peixes para uma multidão. Mateus capítulo 14, dos versos 13 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Como Jesus queria ficar nesse tempo? Só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve o quê? Compaixão delas, e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Queridos, essa passagem da vida de Jesus, este milagre, nos traz a reflexão de uma realidade muito vívida da pessoa de Jesus e do seu relacionamento conosco. Jesus é especialista em transformar o necessitado em alguém abastado. É especialista em fazer com que aqueles que estão passando por momentos de extrema necessidade se sentirem fartos e cheios. Ele é aquele que pega quem tem medo e transforma em alguém corajoso. Ele é aquele que pega alguém paupérrimo e transforma em alguém transbordante. Ele é aquele que opera milagres em favor do seu povo, no objetivo de suprir-lhes. E não apenas suprir-lhes, mas fazer com que nós abundemos de graça diante dele. O texto que nós lemos nos mostra uma multidão necessitada espiritualmente, necessitada fisicamente, porque Jesus curou muitos enfermos que estavam no meio daquela multidão, mas um povo que em determinado momento se viu necessitada de pão, de alimento. E Jesus, por compaixão daquele povo, faz um milagre fenomenal. Usando 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão grandiosa de 5.000 homens, sem contar suas mulheres e suas crianças. Ele faz algo maravilhoso, transformando a pobreza, os meios escassos, os recursos parcos, em
um grande banquete e fazendo com que depois daquele grande banquete só as sobras somem muito mais do que inicialmente se tinha. Jesus é poderoso para agir em favor de cada um de nós, fazendo com que cada um de nós não apenas tenha o que precisa, mas tenhamos à vontade, tenhamos abundantemente, tenhamos transbordantemente, para que nossa alegria seja completa e para que nossos corações transbordem de gratidão diante do Senhor. O texto começa nos dizendo que Jesus não estava num bom dia. Jesus recebeu uma notícia que fez com que ele desejasse tomar um barco e partir para um lugar isolado. Alguém lembra que notícia foi essa? Seu primo de segundo grau e muito amigo, João Batista, foi degolado. Uma mulher chamada Herodias pediu a cabeça dele numa bandeja. E então ele foi morto de forma cruel e maldosa. Jesus se abala com aquela notícia. Embora Jesus soubesse que a missão de João Batista estava cumprida, porque ele veio para preparar o caminho de Jesus. E quando Jesus começou o seu ministério, João Batista mesmo reconhece, dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista sai de cena. Mas quando essa pessoa tão querida para Jesus morre, Jesus deseja se isolar. Talvez você que aqui esteja tenha esse mesmo comportamento que Jesus. Quando você recebe uma notícia ruim, uma pedrada, algo que vem ao seu encontro que lhe deixa abalado, você prefere se isolar num canto e refletir sobre aquilo. Deixar que aquela notícia ruim entre em você, respirar, para que então você recomece. Esse era o desejo de Jesus naquele dia. Ele tomou o barco com seus discípulos e foi para um lugar isolado, onde ninguém o acharia. Talvez ele quisesse recobrar suas forças, recuperar a sua mente, tratar o seu coração, orar a Deus, consagrando a sua vida, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito e tira essa angústia da minha alma ao ver o inocente João Batista ser morto de maneira tão cruel. No entanto, quando Jesus desce do barco naquele lugar isolado, as multidões que estavam ansiosas pela presença dele, veem o barco indo pelo mar e vão correndo pela terra. Já imaginou que coisa doida? Jesus entra no barco e começa a ir para o outro lado, e eles, à medida que vão enxergando o barco andando pelo mar da Galileia, eles vão correndo pela borda no objetivo de encontrar Jesus onde quer que ele fosse parar com aquele barco. E eles conseguem. Jesus para aquele barco no lugar isolado, um lugar que não é uma praia, porque o texto nos diz que tinha grama no lugar, talvez fosse um lugar montanhoso, uma região diferente, um lugar onde os barcos não costumavam parar no mar da Galileia. Mas Jesus para naquele lugar e ao descer, vê a multidão que vem, agora ofegante, atônita, procurando receber dele uma palavra, procurando receber dele um milagre. E Jesus, embora estivesse triste, abalado, chateado com o que havia acontecido com João Batista, mais uma vez, ele não consegue deixar de atender aqueles que careciam da sua presença. Meus irmãos, ao longo desses 18 sermões que já preguei sobre os milagres de Jesus, nós vemos essa verdade cristalina na ação poderosa de Jesus em favor dos seus discípulos, em favor daqueles que creem nele. Jesus, por mais cansado que esteja, por mais difícil que seja a situação que ele está vivendo, por mais complicado que seja o seu momento, Jesus nunca, mas nunca despreza um coração quebrantado. Alguém que vem diante dele e pede ajuda. Alguém que se despe das suas vaidades e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E uma vez mais no texto que lemos, Jesus se enche de compaixão e começa a atender aquela multidão, curando os enfermos, entregando-lhes a palavra, ajudando-os em suas necessidades. O que acontece é que aquela multidão que saiu pela manhã, das beiras do mar da Galileia, correndo atrás do barco de Jesus, agora está diante de Jesus o dia todo, recebendo da palavra, recebendo do poder do Senhor. A noite vai entrando e aquelas pessoas estão despreparadas. Não tem alimento para comer, não tem lugar para repousar. Elas estão tão desejosas da presença de Jesus que elas esqueceram dos meios mínimos que o ser humano precisa para viver, e elas querem estar com o Senhor. E Jesus, entretido em curá-los, em entregar-lhes a palavra, em abençoá-los, é então confrontado pelos seus discípulos que dizem: Senhor, essas pessoas não têm o que comer, não têm lugar para se abrigar, é melhor o Senhor dar uma pausa nesse sermão,
parar essa pregação e mandar o povo embora e continuar numa outra ocasião. Porque senão esse povo vai desfalecer. Eles estão o dia inteiro aqui sem comer nada, correram um longo caminho para encontrar o Senhor nesse lugar isolado. Até que eles cheguem ao povoado mais próximo, eles ainda vão caminhar um tanto. Então, Senhor, o mais sábio é despedir esse povo. Mas Jesus não dá ouvido ao que seus discípulos falam. Pelo contrário, opera um milagre poderoso que faz com que aquele povo reconheça que aquele que cuida da alma é também aquele que cuida do corpo. Que aquele que faz o milagre da cura é aquele que faz o milagre da provisão. E que Jesus Cristo tem abundância para mim e para você. Nós não somos pregadores da teologia da prosperidade. Não acreditamos que devemos buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar. Pelo contrário, nós cremos que buscamos a Deus por quem Ele é. E nada que vem das mãos de Deus pode ser melhor do que o próprio Deus. Nada do que Deus nos dá é mais importante do que a presença do Espírito Santo vibrante em nossos corações. Mas nós também não somos pregadores da teologia da miséria. Nós cremos que Deus, por sua misericórdia, Jesus Cristo, por seu amor dadivoso, olha para nós e nos dá mais do que aquilo que merecemos. Ele é aquele que provém em nossas vidas. Ele é aquele que faz total diferença em nossa história e que pega alguém quebrado e transforma em alguém inteiro. Pega alguém na falência e transforma em alguém próspero. Pega alguém desesperado e transforma em alguém cheio de paz. Jesus opera o milagre da abundância em nossas vidas. A irmã Linda não quis contar aqui, mas ela contou para nós nos últimos dias. Ontem, né, irmã Linda? Que eles viveram uma experiência engraçada. A irmã Linda se distraiu, perdeu a bolsa da Isadora, cheia de dinheiro lá nas cataratas. Os documentos todos dela, do Paraguai, que são difíceis de tirar, dinheiro, uma série de coisas dentro da bolsa. E a irmã Linda se descuidou e a bolsa sumiu. E agora? Correram que nem doidas lá pelas cataratas, pedindo, será que alguém achou uma bolsa? Achou uma bolsa? Foram desanimadas pelas pessoas que vivem lá, os funcionários que trabalham lá, dizendo, se alguém encontrou, provavelmente tirou tudo que tinha de valor de dentro e jogou no lixo. Vamos procurar nas lixeiras, talvez a gente ache essa bolsa. Quando de repente encontra um homem que encontrou a bolsa. E para a honra e glória do Senhor, ele era um crente do Senhor Jesus. E ele disse, eu abri a bolsa só para ver o que tem dentro, mas a bolsa está aqui com todos os seus pertences. É ou não é uma manifestação maravilhosa do cuidado do Senhor? Da graça dele? Embora a culpa não fosse de Deus, porque foi uma distração, Deus foi maravilhoso e preservou da maneira como Ele sabe fazer. Meus irmãos, Deus é maravilhoso e Ele age em nós não pelo que nós somos, mas pelo que Ele deseja fazer em cada um de nós. Eu quero destacar desse texto, meus irmãos, algumas lições para a nossa reflexão, para que nós aprendamos então como Jesus fez com que a fartura caísse sobre aquele povo que estava desejoso da sua presença. E que através dessas lições, através dessa visão, desse agir de Jesus, nós possamos também, então, edificar as nossas vidas e ter uma real compreensão do que Jesus pode fazer em nós e através de nós. Então, baseados naquilo que Jesus fez neste caso, eu quero destacar algo que Jesus pode fazer também em nossas vidas. Em primeiro lugar, para que aquele milagre de multiplicação acontecesse e para que todos fossem abastecidos pela abundância de pão e peixe do milagre de Jesus, Jesus venceu as dificuldades. Olha aí para quem está perto de você e diga assim, parece difícil, mas não é tanto. Jesus não permitiu ser impedido pelas dificuldades. Os seus discípulos vêm até Jesus colocando para ele questões, dizendo, Senhor, a localização não é boa. O lugar onde nós estamos é isolado, é um lugar desértico, as pessoas não vão encontrar alimento aqui. O local não é bom, nesse local não vai dar certo de continuar o que o Senhor está fazendo. Os discípulos vêm a Jesus dizendo, a hora também não é boa, já está tarde, Senhor, já é noite, esse povo não tem onde se abrigar, o que esse povo vai fazer? Senhor, despede esse povo. A dificuldade do egoísmo, da falta de visão, seus discípulos dizem, Senhor,
como nós vamos alimentar essa multidão se nós só temos 5 pães e 2 peixes? Senhor, é muito difícil, não tem como um milagre acontecer, não tem como essa multidão ser saciada, o lugar é longe, a hora é ruim, os recursos são poucos, não há maneira de realizar. E Jesus olha para as dificuldades que os seus discípulos colocam e fala: essas dificuldades são apenas uma adversidade, mas eu ultrapassarei todas essas dificuldades e farei o milagre mesmo assim. E ali, meus irmãos, naquele lugar, com dificuldades, com situações difíceis que Jesus teve que lidar, a localização difícil, a hora inadequada, os recursos parcos, mesmo assim, Jesus age em favor daquele homem e realiza um milagre maravilhoso para a multidão. Jesus venceu as dificuldades, porque Jesus é especialista em causas difíceis. Amém? Quando o anjo visita Maria, ele diz: para o Senhor não há impossíveis em suas promessas. Lucas capítulo 1, verso 35. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é especialista em pegar situações difíceis, para as quais a maioria das pessoas diz: não há jeito, não há como, essa situação não vai mudar, e fazer com que ela seja transformada para a honra e glória do seu próprio nome. Por isso, se você tem causas difíceis em sua vida, situações que você acha que não vão se resolver, creia, o Senhor Jesus é especialista em causas difíceis. E não importa o local, não importa a hora, não importa o que você tem, Ele é poderoso para agir em seu favor. Amém? Por vezes achamos que o Senhor não é poderoso o suficiente. Dizemos assim: será que Jesus vai conseguir transformar a vida dessa pessoa? Será que Jesus vai conseguir me tirar dessa situação em que eu entrei? Será que Jesus vai conseguir restaurar o meu casamento? Será que Jesus vai conseguir fazer essas coisas? Creia que em Jesus habita todo o poder. Não há impossíveis para Ele. Ele olha para o que nós chamamos de dificuldade e diz: isso é apenas uma vírgula. Isso é apenas uma poeirinha. Isso é apenas algo que eu vou tirar da frente para realizar o que está no meu bom propósito. Jesus não vê as dificuldades, Ele as ultrapassa. Para operar o milagre em favor daquela multidão, Jesus passa por cima das dificuldades. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que além de vencer as dificuldades, Jesus despreza as facilidades. Olha aí para quem está perto de você e diga assim: não é fácil. Os discípulos tentam demover Jesus da ideia de operar o milagre, dizendo: Senhor, há um caminho mais fácil. Sabe qual é o caminho mais fácil? Deixe o povo ir, Senhor. Verso 15. Senhor, eles podem comprar comida. Eles não têm comida, mas eles têm dinheiro. Então despede eles, Senhor, para eles encontrarem em algum povoado, alguma taberna, bater lá na porta à noite e achar algo para comer. Senhor, o que nós temos é tão pouco, é tão pequeno, é pouca coisa, Senhor. Então, é mais fácil que o Senhor envie eles, deixe eles embora. Os discípulos oferecem para Jesus um caminho mais fácil, dizendo: Senhor, o mais fácil neste momento é o Senhor deixar o povo embora. Acabar com essa pregação, acabar com esse momento aqui. Vamos entrar no nosso barco de volta e voltar para o nosso lugar. 5 pães e 2 peixes que nós temos é algo que nós podemos dividir aqui entre nós 13, os 12 apóstolos e mais Jesus, e podemos comer e não vai matar completamente a nossa fome, mas vai amenizar a nossa fome até que nós cheguemos ao outro lado do Mar da Galileia com o nosso barco. Mas Jesus despreza aquilo que é mais fácil e diz: essas desculpas que vocês estão colocando não vão parar o milagre que eu quero operar, porque para mim não importa quão difícil é, como vimos no primeiro ponto, e para mim não é necessário fazer o que é mais fácil. Eu vou fazer o que está no meu bom propósito realizar. Jesus não aceita as desculpas que foram dadas pelos seus discípulos. A lógica de Jesus nem sempre segue o caminho do óbvio. Às vezes nós precisamos que Jesus opere algo em nossas vidas,
Precisamos que Jesus derrame o milagre da fartura, da provisão, da renovação em nossas vidas. E nós esperamos que Jesus haja por determinados meios, por determinados caminhos, de determinadas formas. Nós dizemos: Senhor, a maneira mais óbvia, mais fácil, o caminho mais curto, o lugar, a maneira mais simples do Senhor realizar isso é assim. E nós queremos dar as regras para o Senhor, dizer: Senhor, você pode realizar o meu problema assim, 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 assim. E Jesus diz: não, não é assim, não é da maneira como você espera, não é do jeito que você quer, você acha que é fácil assim, mas eu não estou preso ao fácil. Pelo contrário, eu faço algo que vocês nem podem imaginar, eu vou além do óbvio, eu ajo de maneira imprevisível, eu faço algo da onde vocês não veem nada. Embora seja mais fácil despedir a multidão e deixar eles à sua própria sorte, eu vou tomar isso que vocês têm e vou operar o milagre, desprezando a maneira que vocês acham que eu devo agir, desprezando a maneira que vocês pensam ser mais fácil, desprezando o caminho mais curto. Eu vou operar o milagre da maneira como eu desejo fazer. Por vezes nós não entendemos os caminhos que o Senhor age. Nós dizemos: Senhor, seria tão bom se alguém me desse uma herança grande agora, né? Ia resolver os meus problemas. A gente pensa assim: Senhor, se eu ganhasse na Mega Sena, Senhor, isso ia resolver os meus problemas. Mas Deus não tem caminhos fáceis. Deus despreza essas facilidades. Deus age em situações, por meios, por métodos, por estratégias que nós nem imaginamos. E no final de tudo, quando nós vemos o que Deus fez e a maneira como Jesus operou, nós dizemos: puxa vida, é surpreendente. Eu nunca imaginei que tal pessoa fosse me ajudar. Eu nunca imaginei que tal situação fosse acontecer da maneira como aconteceu. Eu nunca esperei que tal ação fosse resultar nisso que resultou. Nós ficamos surpresos porque Jesus faz tudo como lhe apraz. Amém? Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar que para que aquela multidão saísse da falta e fosse suprida com grande abundância, a ponto de comer à vontade e ainda sobrar 12 cestos, além de vencer as dificuldades e de desprezar o caminho mais fácil, Jesus usou as possibilidades. Pergunte aí para quem está perto de você: o que você tem? É interessante que o capítulo 6 de João traz a narrativa do mesmo milagre. E no verso 9, o texto nos diz que um menino chegou a Filipe e disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Uma criança foi usada por Jesus para operar esse milagre. Talvez ela tivesse a sua lancheira que a sua mãe fez, colocando lá 5 pães, 2 peixinhos para que ele pudesse se alimentar. E ele seguiu aquela multidão atrás de Jesus e lá ele declara: puxa, já que temos que alimentar essa multidão, está aqui a minha parte. Eu tenho 5 pães e 2 peixes para oferecer. E Jesus toma aquilo que aquele menino tem, abençoa e faz o milagre. Diferentemente do que o Senhor fez no livro de Êxodo, em favor de Moisés e do povo que saía do Egito, que fez com que pão caísse milagrosamente do céu. O maná caía todo dia de manhã do céu e as pessoas comiam de forma milagrosa. Aqui Jesus não faz um milagre do nada, não tira do nada, mas Jesus pega aquele pouco que existe e transforma em muito, porque Jesus usa as possibilidades. Ele pega aquilo que nós temos nas mãos, o pouquinho que nós temos, e usa como ingrediente principal para operar o milagre em favor de nós. Por isso, não despreze o que você tem nas mãos, não despreze o que Deus lhe deu, não despreze o que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele pode pegar esses 5 pães e 2 peixinhos, que parecem insignificantes, diante de uma multidão talvez de 8.000 pessoas, 5.000 homens, mulheres e crianças, e fazer com que esse pouquinho se transforme em abundante provisão, a ponto de todos comerem à vontade. Jesus usa aquela pequena oferta. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Então dá para cá. Eu vou tomar essa oferta e vou usá-la. Jesus organiza, dizendo assim: sentem-se na grama. Jesus levanta o pão, abençoa, diz: Senhor, obrigado por esse pouco que nós temos. E quando Jesus parte o pão e distribui aos discípulos, aquele pão não para de ser partido. Ele vai sendo partido.
E é interessante, porque no reino de Deus, tudo que é repartido muito, é multiplicado muito. Tudo aquilo que se reparte com fé, se multiplica em muito mais. E então, todo o povo come à vontade, e sobram 12 cestos cheios. É interessante que Jesus opera o milagre. Toma o pouco, aquilo que é a possibilidade que está nas mãos dos seus discípulos, e transforma numa refeição maravilhosa para todos que ali estão. Mas note que Jesus não multiplicou o sorvete, Jesus não multiplicou o cachorro-quente, Jesus multiplicou o pão e o peixe. Porque Jesus não está preocupado com os nossos caprichos. Jesus não é caprichoso, mas Jesus está preocupado em nos dar aquilo que nos favorece a vida, aquilo que nós necessitamos, aquilo que é essencial. Note que depois que todo mundo comeu à vontade, Jesus também dá uma ordem a seus discípulos dizendo: recolham o que sobrou. O que sobrou não é para ser jogado no chão, para ser jogado fora, não é para ser esquecido, não é para nós pegarmos o milagre que o Senhor fez em favor de nós e sairmos jogando por aí em qualquer lugar. Mas o milagre é preciso ser tratado com cuidado, com zelo. Recolham as sobras. E aquilo que sobra, aquilo que Jesus usa para operar o milagre, surpreende a todos, porque para cada um dos seus apóstolos havia um cesto cheio de pão e peixe. Jesus é poderoso para fazer com que todos aqueles que estavam com fome comam à vontade e ainda sobre muito. Jesus deseja fazer um milagre de abundância em nossas vidas, um milagre de provisão. E Ele vai usar o que você tem nas mãos. Talvez você esteja esperando que caia algo do céu, que o milagre aconteça, que a Mega Sena seja sorteada, que a herança venha, que alguém lhe pague o que lhe deve, que alguma coisa extraordinária aconteça. Mas você precisa olhar para as suas mãos e dizer: o que o Senhor me deu? Eu vou consagrar a Ele o que Ele me deu. E Deus vai tomar do que Ele lhe deu e fazer um milagre de provisão. Isso funciona, meus irmãos, quando nós falamos a respeito dos nossos dízimos e das nossas ofertas. O que Deus tem lhe dado? Você tem consagrado ao Senhor? Do pouco que Ele tem lhe dado, você tem sido fiel ao Senhor? Quando aconselho pessoas que estão passando por grande crise financeira, a primeira pergunta que eu faço para elas é sempre a mesma: você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? 100% das vezes a pessoa diz não. Porque a infidelidade impossibilita Jesus de fazer a provisão da nossa vida. Se nós não consagramos ao Senhor o que é dele, não consagramos ao Senhor o pouco que Ele nos pede, e a Bíblia nos diz que o Senhor é tão misericordioso que Ele nos dá 90% e pede apenas que nós dediquemos 10%. E quando nós somos assim, falta generosidade no nosso coração, falta comprometimento, falta zelo com as coisas do Senhor, falta o entendimento de que as primícias de tudo que temos pertence a Deus. Quando isso nos falta, meus irmãos, nós acabamos entrando pelo cano. E nós vemos muitas pessoas que querem o milagre de provisão de Deus, mas que não querem ser fiéis a Deus. Eu não estou aqui fazendo terrorismo, nem pregando teologia de barganha, dizendo se você der para Deus, Deus vai te dar 10 vezes mais, que nem aquele falso profeta da mão torta fala. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, meus irmãos, que quando nós consagramos ao Senhor de todo o coração que temos, Deus vê o nosso coração generoso e provê na nossa vida. Se você tem vivido se refestelando com o que Deus lhe dá e não tem sido fiel ao Senhor e seus dízimos e suas ofertas, saiba que você está colocando as suas rendas num saco furado. E que em determinado momento você vai olhar para o saco e dizer: cadê tudo que eu coloquei aqui? Existem pessoas que acham que a poupança é um bom negócio, que a criptomoeda é um bom negócio, que o investimento imobiliário é um bom negócio, que comprar terreno é um bom negócio. Você quer que eu seja sincero com você? Sabe qual é o melhor negócio que a gente pode fazer com o nosso dinheiro? Ser fiel a Deus. Porque o banco quebra, o mercado imobiliário é volátil, a criptomoeda só Deus sabe o que vai acontecer com ela, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E quem vive em fidelidade ao Senhor pode descansar
de que Ele cuida maravilhosamente. Isso não vale apenas para dinheiro, isso vale para o nosso tempo, para os nossos dons e talentos, para a nossa vida consagrada. Você tem colocado o pouco que Deus lhe deu diante dele? Se você colocar, você vai ver o milagre da provisão e todos vão comer à vontade, a maneira de sobejar, porque você foi fiel em consagrar ao Senhor o pouco que Ele lhe deu. O Senhor fez um milagre maravilhoso. E é bem possível que essa manhã, nessa igreja, haja alguém que carece de um milagre assim do Senhor. Dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor pegue esses poucos pães e peixes e transforme em algo grandioso. Senhor, essa minha pequena inteligência, eu preciso que o Senhor faça um milagre e transforme numa inteligência grande. Senhor, esses poucos recursos que eu tenho, eu preciso que o Senhor multiplique. Senhor, o pouco tempo que eu tenho, eu preciso que o Senhor multiplique. Senhor, a pouca sabedoria que eu tenho para educar meus filhos, para conduzir a minha casa, eu consagro a Ti, Senhor, e eu preciso que o Senhor multiplique. Senhor, eu preciso que o Senhor multiplique na minha vida, e eu quero, Deus, ser alvo da abundância, da provisão, do milagre. Se você quer isso para a sua vida, eu quero convidá-lo a orar comigo nesse tempo, para que Deus tenha misericórdia de nós e possa fazer em nós aquilo que fez em favor daquela multidão. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Eu gostaria que você orasse aí em particular, com seus olhos fechados, pensando no Senhor. Eu gostaria que você olhasse para dentro de si mesmo e pensasse assim: o que está nas minhas mãos? O que eu tenho visto definhar nas minhas mãos porque não tenho consagrado ao Senhor? Eu gostaria que nessa manhã você pudesse consagrar ao Senhor os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, o seu trabalho. Você pudesse consagrar ao Senhor as suas rendas, que você pudesse consagrar ao Senhor a sua família, que você pudesse consagrar ao Senhor tudo que você tem nas mãos. Tenha certeza que Jesus não vai achar difícil demais. Para Ele tudo é fácil. Tenha certeza que o Senhor Jesus não vai preferir despedir você de mãos vazias. Ele é poderoso para operar e Ele deseja fazer com que nós transbordemos de bênçãos. Tenha certeza que usando como ingrediente principal esse pouco que está nas suas mãos, o Senhor vai fazer muito, abundantemente, para que uma multidão se sacie e ainda há de sobrar. Senhor Deus, como filhos amados, estamos diante do Senhor. Senhor, quantas vezes em nossa vida nós somos essa multidão? Essa multidão que corre atrás do Senhor, desejosos pela Tua presença, desejosos pelo Teu milagre. E quantas vezes, Senhor, não recebemos o milagre do Senhor, porque escondemos os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Quantas vezes, Senhor, nós queremos que o Senhor opere em nosso favor. Queremos comer à vontade. Queremos ver a fartura. Queremos ver os 12 cestos cheios. Mas nós não estamos dispostos a ofertar a Ti a nossa vida, o nosso coração, o nosso tempo, nossos dons, nossa família, nosso dinheiro. Queremos pedir esta manhã, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado, como o coração daquela multidão, que fez com que o Senhor, no momento de luto, descesse do barco e atendesse suas necessidades. Que nós encontremos graça diante do Senhor com nossos corações quebrantados, entregando a Ti o nosso pouco, para que, dando graças, o Senhor possa multiplicar em nossas vidas.
Senhor, se tem alguém com falta de compreensão, amor, carinho dentro da sua família, multiplique em nome de Jesus, Senhor. Se há alguém, Deus, vivendo em dívidas, situações tão difíceis, coisas que lhe têm tirado o sono, Senhor, multiplica em nome de Jesus. Se há alguém, Senhor, vivendo uma vida tão assoberbada que não tem tempo nem para respirar, Senhor, multiplica em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, achando que a sua capacidade intelectual é pequena, que seus dons e talentos são inúteis, Senhor, multiplica em nome de Jesus e faz com que nós sejamos um povo próspero, um povo abençoado, um povo transbordante, não porque merecemos, mas porque consagramos a Ti e abrimos as nossas mãos para receber os Teus milagres. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos com esta palavra.